Oi, oi! Estamos começando mais um Mentoria Eleitoral Podcast. No episódio de hoje, um tema que é o gargalo de muitas campanhas, a questão financeira e contábil. E hoje um gigante aqui conosco, o Guilherme Sturm, que é contador, CEO da Ascente Jus, maior rede de contabilidade do Brasil, membro da Comissão de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade e membro da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, além de ser um professor e conferencista e, em resumo, a maior autoridade em contabilidade partidária e eleitoral do Brasil. Gratidão pela tua presença, estamos muito honrados, Guilherme. Pô, Glauco, primeiro, obrigado pela generosidade do convite. Aline, um prazer estar aqui contigo também. Deixar meu abraço a toda a audiência do Mentoria Eleitoral Podcast. E vocês já perceberam o quanto o Glauco é meu amigo, né? Com todos esses elogios e trejeitos. Não é para tudo isso, mas muito grato, Glauco, em estar aqui com vocês hoje para a gente compartilhar um pouquinho de um tema que, como a Aline comentou, normalmente é um pouco espinhoso, né, na vida de qualquer dirigente partidário, de qualquer candidato, candidata, né? Então é um prazer estar aqui para dividir um pouquinho, né, dessa poeira da estrada, né, do eleitoral com toda a audiência de vocês. Muito legal. Eu queria, Guilherme, que você contasse um pouquinho para nós da tua trajetória, mas principalmente uma coisa que me chama muita atenção. Eu estou nesse mercado da política já faz alguns anos, né? E a contabilidade na política, né, nos partidos, nas eleições, ela não era um mercado, né? Eu lembro que o costume era o arremedo, né? Assim, você buscar na última hora, na sua campanha, ou mesmo na gestão partidária, a contabilidade convencional que se virava nos 30 para atender uma demanda que é específica. E aí, assim, se existe outra pessoa, eu desconheço, né, nessa minha caminhada, você foi o cara que abriu picada. Você foi o cara que enxergou um baita mercado nisso, falou, cara, eu vou criar, né, uma referência nessa área e vou trabalhar com isso, que não existia, era desacreditado, ninguém via, né? Você chegava com um contador tradicional e falava, vem fazer contabilidade política ou partidária, o cara não animava, porque isso aí é sazonal, é só eleição. A gincana. E por aí vai. Então eu queria te ouvir sobre a tua história, mas fundamentalmente com esse capítulo, que é um capítulo que me impressiona muito. Glauco, assim, eu acho que a linha que separa os loucos dos gênios é dar certo, né? Porque eu lembro muito de uma palestra que eu assisti do fundador da Localiza, da locadora de veículos, sim, né, no Brasil. E ele dizia que na época que ele pensou nesse modelo de negócio, né, o brasileiro queria comprar um carro. Ninguém falava em alugar carro, mas fora do Brasil já era um modelo bem sucedido. E ele estava muito convencido e disse na palestra que quanto mais chamavam ele de louco, mais ele afundava o pé no acelerador, porque maior era a confiança dele que ele ia se dar bem, porque ele ia nadar de braçada, ia nadar sozinho. Eu comecei muito jovem na contabilidade, acho que o meu penteado fardo fala um pouco dessa jornada, dessa paixão, às vezes bandida com a gente, né? E comecei com 13 anos, eu comecei num escritório de contabilidade tradicional, né, no interior do Brasil. Eu, inclusive, resido na cidade onde a Ascente Jus nasceu, uma cidadezinha chamada Tucunduva, de 5.600 e uns pouquinhos mais habitantes, lá na divisa com a Argentina, né, no topo do Rio Grande do Sul. E fiz quase tudo dentro do meu escritório contábil, né? Comecei como office boy, escritório da família, e fui me preparando para um dia, quem sabe, assumir os negócios da família. Então fiz quase tudo, só não fiz mesmo recursos humanos. O resto que tem para fazer dentro de uma empresa contábil eu fiz. E 2010 que eu comecei a atuar dentro do escritório que eu comecei a liderar a pasta de contabilidade eleitoral. E aquela época não era obrigatória a presença dos contadores nas campanhas eleitorais, era um diferencial.
As campanhas maiores, as campanhas mais preocupadas ou com um movimento maior é que contratavam um contador. As demais se resolviam de outro jeito, como tu disse, no improviso, na gambiarra, né? Seja lá com o administrador financeiro, ou mesmo às vezes o próprio advogado assinando a prestação de contas. Então nem contador nem advogado eram presenças obrigatórias naquele tempo. 2012, né, na eleição municipal de 2012, foi a primeira eleição que a gente resolveu transcender um pouquinho. Nós atuávamos mais em 2 municípios ali da nossa região, Tucunduva, Novo Machado, e sempre deu certo. E naquele ano estava todo mundo muito preocupado, né, com a eleição, existia a promessa de algum recurso dos partidos, ainda não existia o FEFEC, né, ainda, né, era só fundo partidário, mas tinha um valor de fundo partidário um pouco maior naquele ano. E nós começamos a pegar algumas campanhas. Pegamos aquele ano 120 candidatos para atender, foi bem legal, foi uma... Só no Rio Grande do Sul? Só na nossa região, só lá no interior. E foi um extra importante, aquilo ali chamou a atenção da gente, né? Olha, acho que aqui tem um nicho. E a gente estava muito de olho também, porque começava a se comentar na classe contábil de uma potencial obrigação do contador em função da qualidade das prestações de contas, né? Existia uma pressão por uma melhora na qualidade das prestações de contas. Então, 2014 é que muda esse regulatório, contador e advogado passam a ser presenças obrigatórias nas prestações de contas de campanhas, de partidos já era, por causa do Código Civil, né? Mas das campanhas passou a ser obrigatório em 2014. Ali foi a primeira campanha que a gente atendeu em nível de estado, alguns candidatos a deputado. Nós nunca tínhamos atendido, mas a Essentijus começa mesmo em 2016. Na virada de 2015 para 2016, então já apostando no segmento, e fruto também de um momento muito particular do nosso negócio, porque eu me formei, eu sou da turma, né, de 2012 da faculdade, da graduação de contabilidade, e a gente estava num momento em família também de um conflito de geração, um conflito saudável. Sim. Eu e meu pai trabalhamos mais de 20 anos juntos, né? Deixar um abraço aqui pro seu Egon, que vai nos assistir com certeza. E eu já tinha tido algumas experiências fora do Brasil, né, e estudando muito, me preparando muito. Tinham algumas coisas que eu gostaria de fazer diferente. A gente... E isso poucas pessoas... Eu tenho contado muito recentemente essa história. A maior parte das pessoas pensa que a Essentijus nasceu da mudança de regulatório em 2014. Mas a Essentijus, na verdade, intimamente, ela nasceu de uma outra chave, de uma outra mola propulsora, que era um desejo de transformar um escritório contábil em uma empresa contábil. Eu me sentia um peixe muito fora d'água nas conversas com outros contadores, e isso aqui não é uma crítica por crítica, né? Isso é uma autocrítica, né? Eu queria discutir mais sobre marketing, sobre vendas, sobre processos, sobre gestão, sobre sucessão, sobre desenvolvimento de liderança, né, num negócio de um modelo tão tradicional, porque um escritório contábil hoje é a rodoviária dos negócios, né? Tudo passa por ali. A única certeza na vida de um CNPJ é que vai ter um contador. Sim. Né? Então, nem que seja, né, todo mundo tem um contador para chamar de seu, nem que seja para xingar. Mas, né, todo mundo tem um contador para chamar de seu. Tem CNPJ, tem um contador. E a Essentijus nasceu, na verdade, disso. Diz, cara, então, pai, vamos fazer o seguinte, me dá um dos segmentos do escritório, eu vou transformar isso num outro CNPJ e nós vamos tocar desse jeito. E vamos ver o que dá. E, casualmente, no final de 2015 para 2016, alguns parceiros de tecnologia do nosso negócio, né, de contabilidade empresarial disseram, cara, o que nós precisamos fazer para poder escalar isso, então, para a gente poder atender mais eleições? Será que se a gente fizesse um sistema isso nos facilitava? E eu digo, cara, eu acho que sim. Então vamos tentar. E daí nasce, né, no começo de 2016, é concebida a ideia da Essentijus, que virou um CNPJ, né, salvo engano, foi em julho de 2016.
E daí nós atuamos naquela eleição e bem nessa época, a gente mexendo com tecnologia, o tema startup começou a se popularizar no Brasil. Né? Até então, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, né? Era um tema ainda muito novo, as pessoas estava começando a aparecer o tema. E eu assisti uma matéria um domingo na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, minha sócia, Aline. E... Xará. Minha xará. Não, eu digo, não vou esquecer o nome, pode ter certeza, Aline. Falando de startup, inovação, negócio escalável e tal, e tecnologia, eu digo, cara, nós somos esse negócio. E daí a gente começou a estudar um pouco esse ecossistema também, buscar, né, investimento, fomento para isso. E é ali que a gente começa a estruturar, então, o que hoje a gente conhece como Redescente Jus. Então, foi o primeiro ano que a gente saiu da região também em 2016, atendemos 250 campanhas no Rio Grande do Sul. E ali a gente começou também a ser um pouco mais notado fora do Rio Grande do Sul. Nós atendemos as primeiras campanhas em Porto Alegre, então com alguns diretórios estaduais já. Esses diretórios estaduais começaram a abrir Brasília para a gente. E daí é onde a gente começa a nacionalizar esse Intijus. 2018 é a primeira campanha, né, onde a gente atende candidatos em todos os estados. Uau. Atendemos, foi o ano que também começou a vaquinha eleitoral, financiamento coletivo. Nós nos tornamos aquele ano também a maior plataforma, né, em termos de arrecadação. E ali foi onde a gente verdadeiramente começou a escalar esse modelo. Agora, me conta uma coisa. Como é que foi o momento que você chegou para o seu pai, um profissional bem-sucedido de uma geração anterior, né, com as suas crenças, seus valores e tal, e disse, pai, eu vou viver de eleição e de partido? Na verdade, assim, como meu pai já fazia esse serviço desde 98, né, eu que assumi a liderança em 2010, então o tipo de cliente já não era um problema pra gente, e especialmente por 2012, né, que deu uma grana legal. Sim. Então aquilo ali... Vocês trabalhavam juntos atenção. ainda? Oi? Em 12 vocês ainda estavam juntos? Sim. O meu pai aposentou faz uns 2, 3 anos agora. É um dos aposentados da pandemia. Então, quando foi pro home office, não voltou mais e hoje quer saber das abelhas dele lá no sítio da netinha. Legal. Né? Mas, então, esse mercado, ele é rodeado de alguns mitos, né, de alguns preconceitos. Estereótipos, né? Folclore, na maioria das situações, por quem não conhece. E eu gosto de espaços como esse, né, de discussão, porque eu não sou muito fã de debate raso e a gente muitas vezes, para desafios complexos, a gente tende, né, a pensar de uma forma muito rasa, de uma forma muito óbvia. E o mercado eleitoral não é óbvio, né? A gente teve, né, muito preconceito com a captação de investimento. Diversos fundos de investimento no Brasil não se sentem à vontade com a gente em função do tipo de mercado que a gente opera. E a gente também, essa sempre foi uma preocupação muito grande. E essa é uma das nossas grandes marcas no mercado hoje, né? A título de exemplo, na eleição passada agora, nós fomos responsáveis pela prestação de contas do presidente Jair Bolsonaro, fomos responsáveis pela prestação de contas do diretório nacional do PT. E pela prestação de contas do Pablo Marçal, e pela prestação de contas da Vera Lúcia, e pela prestação de contas de pelo menos umas 20 siglas partidárias distintas, né? Então, mesmo numa eleição tão polarizada e a gente atendendo os dois polos, essa é a nossa grande credencial, é a nossa grande marca registrada, que é uma atuação profissional, né? Uma atuação eminentemente profissional. Então, e conseguindo, inclusive, construir vínculo de confiança, né? Mesmo sabendo que a gente está trabalhando para todo mundo. É porque a gente vai cuidar dos problemas de todo mundo da maneira como eles precisam ser cuidados, né? Então, óbvio que a gente também toma alguns cuidados para isso, compartimenta equipe, mantém, né, um espaço saudável com a campanha, né? Então a gente acaba não atuando
nos bastidores da campanha, mas cuidando, né, de um trabalho setor mais sensível. técnico. Mas é um trabalho técnico, né? né? É um trabalho técnico. Agora, você comentou, Guilherme, sobre regras eleitorais. E a gente vive um sistema eleitoral que a cada eleição mudam-se as regras, né? Como estão atualmente as regras para a sua área e quais, assim, o que você recomenda para quem está nos assistindo dos cuidados que essas pessoas têm que ter, sobretudo nessa parte contábil e financeira? Aline, a gente está num momento bem confuso e a gente sempre precisa lembrar, né, que a gente vive duas eleições distintas entre si em períodos alternados, né? Sim. Então, eu até conversava com um advogado amigo esses dias, mas Guilherme, até agora, da eleição que passou não mudou tanto assim, mas a eleição que a gente tem que levar de referência para 2024 não é 22, é 2020. Sim. Então, quem concorreu a última vez na eleição municipal e vai participar de novo na próxima eleição municipal, não necessariamente participou da eleição do ano passado. De 2022, né? Perfeito. Então, o nível de mudança é consistente. Sim. Né? E, além disso, a gente vive um período confuso porque a gente teve dois instrumentos, né, legislativos importantes tramitando de maneira conjunta. A gente teve uma proposta de emenda à Constituição, né, que é a PEC da anistia, e a gente teve um projeto de lei que foi batizado pela imprensa de mini-reforma. Sim, né? Que ficou barrada no Senado recentemente. Morreu na praia. Exatamente, que morreu na praia. Só que isso tudo se confundiu muito ao longo da tramitação, né? Principalmente quem não tem tanto hábito de acompanhar a matéria legislativa. É confuso às vezes pra gente que está todo dia ali. E a gente e também existia uma expectativa muito grande, vários temas importantes de mini reforma não tinha nada, tinha algumas coisas muito robustas tratadas na matéria, né? E tanto é que é um dos motivos de não ter passado. Sim. A gente já vem de uma discussão pausada que é a do Código Eleitoral, né, que está parada no Senado, por anos, né? Que tramitou muito rápido na Câmara, mas parou no Senado também e está parada no Senado, não morreu, né? E muita gente achou que essa discussão toda ia resolver alguns problemas para a política, principalmente a questão da suspensão da anotação partidária para os partidos que não prestaram contas. E como é que isso está agora, né, Aline? A mini-reforma, como o Glauco disse, morreu. Então, Sim. Tudo aquilo que estava sendo discutido, valor zero. E a PEC está adormecida no Senado. Ela não tem o princípio da anualidade ou da anterioridade de um ano da eleição. No momento que ela é promulgada, né, ela não vai nem para a sanção presidencial. Quando passar no Senado, se não tiver alteração, não volta para a Câmara, simplesmente é promulgado. Então, ela pode alterar, né, aquelas modificações, aquelas anistias que estão previstas na PEC, elas podem surtir efeito a qualquer momento. O problema é esse. O problema é que não se sabe quando. E o pior inimigo de quem está pensando em concorrer ou lançar candidatos na próxima eleição é justamente esse. É a imprevisibilidade. E tem muita gente enrolada. Só para vocês terem uma ideia, das prestações de contas de 2022 que deveriam ter sido entregues agora, dia 30 de junho passado, de cada 10 prestações de contas, 7 não foram entregues. Nós temos mais de 70% das prestações de contas esperadas em 30 de junho não tinham sido entregues até dia 3 de agosto, que foi a data que a gente fez esse estudo. Mas, Guilherme, só um parêntese, para Claro. quem está nos assistindo e não tem profundidade no assunto, a gente está falando aqui da PEC da anistia, Sim. que, enfim, a imprensa também tem tratado, né, de maneira mostrando para os partidos que eles vão ter um perdão, que, assim, isso não teria na história, né, do nosso país um perdão que vai ser concedido aos partidos a partir dessa PEC. Mas e do lado de cá, de quem entende do assunto, de quem vivencia isso diariamente, quais os impactos dessa PEC para quem vai se candidatar, por exemplo, para o próximo ano? A PEC devia chamar colo de mãe, né?
Vê bem, né? Existe uma falsa impressão de que a PEC é a solução de todos os problemas, né? E na verdade não é. Da matéria que nos importa aqui, principalmente olhando para diretórios partidários de nível municipal e candidatos nas próximas eleições, o grande impacto que a PEC traz, e de certa forma, né, vem a beneficiar esses diretórios, é você não sofrer com uma suspensão de registro de anotação partidária, que a gente chama, né, pelo fato de não ter prestado contas. Agora, ela vai resolver o problema de prestação de contas na Justiça Eleitoral, mas os partidos não prestam conta só para a Justiça Eleitoral. Então, mesmo com a PEC passando como está, você ainda vai ter a possibilidade de inclusão dos presidentes do CPF, dos presidentes no CADIM, no Cadastro de Inadimplentes da União. Você ainda tem riscos de desconsideração das convenções partidárias ano que vem, se não prestar essas contas. Você ainda tem riscos de suspensão do CNPJ do partido, pelo fato de não entregar essas contas. E o que é preciso ser feito para resolver essa questão? Porque os candidatos muitas vezes não têm nem conhecimento de assuntos dessa profundidade. Eles não têm nem a noção. Quem está fazendo suas contas agora para saber qual é o melhor partido que o encaixa, não tem noção que aquele partido pode estar em suspeição, pode nem ter a possibilidade de lançar a sua chapa, né? Aline, é uma questão bem preocupante e vocês, num espaço como esse, cumprem um papel de utilidade pública que merecia uma distinção muito maior do que eventualmente tenha, porque ele é um assunto técnico e com certeza, eu brinco muito nos eventos que eu participo, que o presidente, a presidente de um partido, ela não é preparada, essas pessoas não são preparadas para a função, elas nem abraçam o partido pensando nisso. Eu vou contar um caos. E um caos que eu tenho autorização para contar. Eu vou fazer nomes, inclusive. A gente atendeu há um tempo atrás uma moça chamada Rebeca. Eu só não vou dizer da onde, né? Ela era uma dentista bem sucedida na região e uma profissional muito querida, muito envolvida nos clubes de serviço, nas associações. Era uma liderança na cidade. Uma cidade não tão grande, né? Então ela era muito conhecida. E naturalmente que a política viu algum potencial nessas características e convidou a Rebeca, né, para ingressar na política. E ela foi tomando gosto, foi participando e acabou se tornando presidente do diretório do partido dela lá na cidade. E ela não imaginava a crueldade do destino nos próximos meses, né? Porque ela não sabia que o partido não tinha prestado contas de alguns anos anteriores, né? O presidente que entregou para ela disse, olha, no passado eu fiz a prestação de contas, então tá tudo bem. A contabilidade que acompanhava o diretório, ela é como 95% das contabilidades do Brasil hoje, não conhecia do nicho eleitoral. A gente vive na contabilidade e até no próprio direito eleitoral aquele mito que de médico, advogado e louco todo mundo tem um pouco. Sim. Então todo mundo pensa que se o cara é contador, ele sabe fazer. Sabe fazer a contabilidade do partido. Né? Gente, contabilidade eleitoral não é matéria de faculdade. A primeira pós-graduação em contabilidade eleitoral nasceu no Brasil ano passado. A gente não tinha um curso sequer. É uma atividade. Como que faz? Aprende na prática? Muito empírico. Tem alguns cursos do Conselho de Contabilidade, tem algumas palestras que o TSE faz, e é assim. E se aprende fazendo. Se eu fosse contador, me afiliaria a esse indivíduo. Para aprender. Não, e foi um dos nossos, e até aproveitando o parênteses, Glauco, foi um dos nossos grandes, uma das grandes oportunidades, porque a gente em 2020, nós chegamos de 0 a 925 contadores trabalhando com a gente de janeiro a agosto. Muito por causa dessa carência, né? Não existe um aquário, né? Não existe uma fonte para beber, um conteúdo organizado de contabilidade especializada no eleitoral. Eu fui presidente de partido aqui, a Aline também foi, e eu senti isso na pele, porque
pense numa coisa que funciona, é a fiscalização das contas de partido. Meu irmão, e tu não sabe do pior, Glauco, né? A Rebeca, né? Ela tocou a vida, fez lá a sua prestação de contas, chegou à convenção, fez a convenção, registrou os candidatos e aí começou o inferno astral. Ela, ali naquele período, naquela confusão, ela estava precisando trocar o gabinete dentário, aquela cadeira que a gente senta para consertar o dente. Sim. E o financiamento trancou. Trancou porque ela estava no cadinho. Ela pirou o coco com o contador dela. Como no cadinho? Que cagada que esse contador fez. Sim. E a pensando nela, pessoa certa, física. Exatamente. Né? Declaração de renda ok, impostos pagos, CNPJ ok. Na empresa não tinha nada. E foram cavocando, e o gerente do banco disse, não, tu tem um problema aqui relacionado ao partido X. Um problema relacionado ao partido X. E essa informação vazou e a oposição entrou contra o partido, questionando a regularidade da sigla no momento da convenção, porque se a sigla estava irregular, se estava com o CNPJ irregular, não podia ter feito convenção. É como se o partido tivesse interditado. Caíram todos os candidatos. E a culpa recaiu toda sobre ela. Deus. Ela foi a culpada do problema no partido porque ela não cuidou daquilo que tinha que ter cuidado no partido. E é uma crueldade, porque de fato, do período que ela estava presidente, ela cuidou. Sim. Mas ela não sabia que tinha lá em 2012, 2013, 3 prestações de contas que não tinham sido entregues. Declarações que não tinham sido apresentadas para a Receita Federal. Então foi levada para dentro de todo um tumulto, né, de todo um problema pessoal e afetando até a própria vida pessoal, mesmo da própria profissão. Sim. Por coisas que nunca ninguém sentou para contar para ela. Ninguém contou que ela precisava cuidar, que ela precisava olhar para trás, ou mesmo, né, um mito que muito dirigente partidário acredita, de que, deu problema no partido, é com o partido, não é comigo. Sim. Eu vou passar esse abacaxi para frente e o próximo que resolva. Não é assim. Sim. Então, isso é uma situação real, isso é uma situação verídica. Às vezes a gente... Eu não sou o tipo de contador, Glauco, que sabe aqueles bicho-papão assim? Olha que o bicho-papão vai te pegar. Olha que a Justiça Eleitoral vai te pegar. Normalmente, quando eu entro num palco para falar sobre contabilidade em evento de partido, a turma já diz, mete medo neles. Mete medo para eles levar a sério. Cara, eu não faço isso. Mas assim, o que eu gosto de deixar claro é que nós estamos entre adultos. Nós não estamos mais na 5ª série. Então, se você quer assumir a função, entenda o que essa função exige. E não é trivial. Nada é trivial. Mesmo que a Rebeca, né? Mesmo que a Rebeca tivesse sido avisada, não é simples. Ainda assim. E se a Rebeca estiver assistindo, eu vou deixar meu abraço também, tá? Vou pedir para ela, eu vou usar teu caso para tentar sensibilizar o máximo de gente que puder, para que outras pessoas não precisem passar por isso. Isso é um alerta importante que você deixa aqui para a nossa audiência, Guilherme. Não só para quem está presidente de partido ou pretende chegar a presidente de partido, mas também para quem está no partido e pretende concorrer, para estar ligado nessas questões, porque elas podem interferir diretamente na sua candidatura, você sendo um simples candidato. A Aline interfere no jogo político inteiro, é verdade. Porque eu tenho dito para muitos dirigentes partidários que a gente acompanha Brasil afora, meus queridos, existe uma data que a gente precisa cuidar muito, que é lá no finalzinho de julho, que é a data limite para os registros de candidatura, para a realização das convenções. Porque você não faz convenção retroativa. Sim. E se no momento da convenção o teu adversário, o teu desafeto político da região não estava com tudo em dia e você estava com tudo em dia, é teu papel fiscalizar até mais do que a Justiça Eleitoral. Sim. Então, sim, a gente pode comprometer candidaturas muito competitivas por um fato básico como esse. A gente tem a metodologia de acompanhamento de partido que a gente utiliza lá com os nossos contadores e com os nossos clientes, Glauco. A gente batizou de método do partido forte.
Porque a política, ela normalmente, ela foca muito no voto, né? Ela foca muito no marketing, muito no engajamento com o eleitor, com o filiado, mas muitas vezes você esquece da base. E a regularidade do partido, ela não devia ali ser um diferencial. Ela deveria ser o básico. Mas o básico bem feito hoje na política, nesse sentido, acabou se tornando um diferencial. É meio que aquele ditado de interior, né? Que o pessoal diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. A regularidade partidária hoje é um grande diferencial. Eu, inclusive, se fosse um candidato competitivo, eu olharia muito bem o partido onde estou e, eventualmente, o partido para onde penso em ir, sim, porque essa questão é determinante. É determinante para lançar minha candidatura, é determinante para receber recurso, né? A gente está às vésperas, né, de definir agora nessas próximas semanas, nesses próximos meses, o valor do próximo fundo eleitoral. E a gente está falando de um fundo que dificilmente... Aqui é futurologia, tá? Mas dificilmente... Eu desacredito num fundo especial, num FEFEC menor que 6 bilhões. Sim. Comparado com o que foi na eleição municipal passada, que foi menos de 2, nós vamos ter 3 vezes mais recurso público. Então, isso é um grande diferencial. E é um diferencial, né? Então, é um ponto importante para os candidatos e para os pré-candidatos e para as pré-candidatas analisarem. E é um ponto importante para os dirigentes partidários cuidarem, porque este sim vai ser um diferencial. E um dos prazos, Glauco e Aline, agora, mais importantes que a gente tem no horizonte de um dirigente partidário, não é a próxima prestação de contas em 30 de junho. É abril. O que a gente tem em abril? Janela partidária. Sim. Janela de filiação. Isso que eu ia falar. Do lado de cá, né, de quem já presidiu o partido, num cenário sem a possibilidade de coligação, o dirigente partidário ele monta um Lego, né, que é uma chapa competitiva, que é sempre muito frágil. Porque todo mundo ali está pensando... Volátil, né? Volátil, porque todo mundo está fazendo conta. Então você imagina, às vésperas do fechamento, né, da abertura e fechamento da janela ali, do portal, né, de mudança partidária, saiu uma notinha no Jornal da Cidade dizendo que o teu partido periga não poder lançar candidato. Não poder lançar candidato. Lascou! Você vê, de repente, um trabalho de meses, de convencimento, de conversa, e traz um e traz outro e tal, se desfazer imediatamente, porque ninguém vai pagar para ver. Por mais ideológico que seja, porventura, o sujeito, se for competitivo, ele não fica. Ele vai para onde não tem... tem segurança, onde vai ter segurança. Exatamente. E aqui a gente volta para o ponto do início da fala, né? Muita gente está esperando a anistia resolver. E a anistia é perigosa. Ela é provável que saia. O problema é o quando. Porque um outro mito que é importante a gente deixar claro e desfazer aqui, né, com a audiência de vocês e com o alcance, né, que o podcast de vocês tem, Brasil afora, prestação de contas, né? A pior coisa que pode acontecer na vida de um candidato ou na vida de um partido e de um dirigente partidário que responde com o seu CPF é que a pior coisa não é desaprovar uma conta. A pior coisa é ter uma prestação de contas julgada não prestada ou não prestar, né, as contas. Porque essa pendência, no popular, ela não caduca, ela não prescreve nunca. A gente tem partido sendo suspenso por ausência de prestação de contas em 2010. Sim. Então, nós fizemos um levantamento, esse estudo que a gente fez em agosto, nós temos hoje no Brasil mais de 300 mil prestações de contas ausentes. Não é pouca coisa. E o quanto isso representa, não sei se vocês têm esse dado, mas percentualmente na perda de mandatos? Porque efetivamente uma prestação de contas mal feita ou não feita, ela pode repercutir depois que o candidato passou pelo crivo das eleições, é eleito, é empossado. Isso é possível?
Na própria prestação de contas ali em si, né? Então, se o candidato deixar de prestar contas, ele não é diplomado, né? Agora, a ausência de prestação de contas do partido, ela não vai influenciar na vida daquele candidato, mas ela vai tirar o partido do jogo no próximo jogo, né? E pode sim enrolar, no popular, né? Enrolar muito a vida do dirigente. Então, a gente tem também nesse ponto, e isso é uma dica que eu gostaria de deixar também, Glauco, Aline, para a audiência de vocês. O momento que a gente está, de fato, a pauta prestação de contas, ela não é tão sexy, porque a gente está um pouco longe da eleição. Sim. A gente provavelmente tem algumas mudanças ainda, porque a gente está entrando agora naquele período que o TSE costuma marcar as audiências públicas para discussão de ajustes na resolução de prestação de contas de campanha. Então pode ser que a gente tenha algumas mudanças no jogo ainda, mas esse é um momento de o candidato conferir a regularidade do partido, e quem precisar de ajuda pode chamar a gente no direct lá da Essente Jus, pode chamar lá no meu Instagram também, @GuilhermeSturm, que vai ser um prazer ajudar, não tem custo nenhum, até em função da ingratidão ao espaço que vocês estão concedendo pra gente aqui. Olha que presente, hein, gente? E é um momento também de você conferir as certidões negativas pessoais, né? Todo aquele rol de certidões que a Justiça Eleitoral exige no momento do registro. É o momento de você conferir a quitação eleitoral, porque se você concorreu em alguma eleição no passado que não tenha prestado contas, não vai poder concorrer na próxima. E olha o quanto isso é relevante. A ausência de quitação eleitoral, ela impede a emissão de passaporte, ela impede... Você é um prisioneiro dentro do próprio país. Ela impede você de assumir algum cargo público. Caso você passe num concurso, né? Ou mesmo um CC, ou mesmo um cargo de confiança. É verdade. Então, tem uma série de impactos, mas especialmente, estou pensando em concorrer, não vai poder. A gente pegou esses dias, né, e vê como a gente às vezes não dá importância para essas coisas, ou isso passa despercebido. A gente teve uma eleição de um conselho de medicina, de um conselho regional de medicina, e um dos candidatos acabou ficando fora da disputa porque não tinha quitação eleitoral, e o estatuto da entidade exige que o candidato à presidência da entidade tenha quitação eleitoral. Não tem nada, ele concorreu a deputado a, sei lá, 2014, acho que era. Nunca passou pela cabeça que, eu não estou concorrendo a um cargo eletivo, né, público. Eu estou concorrendo a uma presidência de uma entidade privada, né? E mesmo assim acabou ficando fora da disputa e era um candidato de chegada, de potencial, porque não tinha tempo hábil de resolver aquela prestação de contas lá de trás. Então tem uma série de possíveis consequências, né, na nossa vida particular. E de novo, a minha intenção quando eu digo, né, tudo isso, eu não quero ficar aqui pentelhando, né, ou assustando as pessoas. Então não vou me candidatar porque isso é só problema. Não, a gente precisa se preparar, a gente precisa saber. Isso é mais ou menos aquele paradoxo, a gente não sabe das coisas que não sabe. Eu não sabia que precisava saber dessas coisas para ser presidente de um partido ou para ser candidato. Então agora que sei, vou me preparar. Agora, Guilherme, eu queria conversar sobre outras coisas também com você, desse nosso mundo, né, desse nosso mercado. Mas uma última pergunta. Imagine você que uma determinada chapa obteve um número de votos suficiente para obter uma cadeira. E aí o candidato o mais bem votado ocupou aquela cadeira, né? Foi declarado vereador, no caso, a gente vai estar às vésperas de uma eleição municipal. Se por acaso um dos candidatos que compôs aquele número para chegar na matemática que chegou naquela cadeira, tiver as contas reprovadas, corre o risco de desequilibrar essa conta, a votação dele não ser somada para efeito dessa conta e o partido perder aquela cadeira? Glauco, via de regra não, exceto se nós estivermos falando de uma candidata.
A simples desaprovação não é o pior dos mundos na vida de um político, né? Ela normalmente vem acompanhada de multa, e isso sim é um problema, tira a quitação eleitoral, pode afetar o patrimônio pessoal do candidato, né? Mas... São multas salgadas, em geral? Filho, a gente viu nessa eleição passada agora multas milionárias. Então, Uau. porque assim, a gente tem que ter sempre presente, prestação de contas é uma coisa séria, a multa é 100% dos problemas. Então, se você se você não prestou contas da maneira adequada, por exemplo, de um gasto de 20 mil reais, a tua multa é 20 mil reais. É 100% do problema verificado na prestação de contas. E quem não entrega a prestação de contas, a multa é de 100% da movimentação da campanha. Então, esse é o ponto. Agora, mais relacionado, né, com o cerne da tua pergunta, né, de poder eventualmente afetar a cadeira conquistada, pensa que essa desaprovação de contas seja de uma candidata, né, de uma candidatura feminina, e que seja atestado, que seja percebido no julgamento dessa conta que essa candidatura, na verdade, era uma candidatura laranja. Vai comprometer, sim. Né? Pode comprometer não só essa candidatura, pode comprometer a chapa inteira. Sim. A depender da magnitude dessas desaprovações, né? Então, e aqui um recado assim, ó, muito carinhoso para todos os dirigentes partidários que estão acompanhando a gente. Chega de gambiarra com representação feminina. Isso também é um diferencial, né? Você ter candidaturas femininas viáveis, né? É sempre um desafio para os partidos, infelizmente, né? Não tenho a minha fala como machista. A gente, nas últimas 3 eleições, mais da metade dos nossos clientes foram candidaturas femininas. É porque a política ainda é um ambiente hostil para as mulheres. Aí Sem falando dúvida. com, né, quem tem o poder de Em todos fala. os aspectos. Em todos os aspectos. Uhum. Né? Mas chega de gambiarra. Na dúvida, não força a barra. Né? Porque esse problema realmente tem consequências muito graves. E os candidatos, né, os homens da chapa, precisam olhar e precisam cobrar, né? Não pense, não, nós temos que botar aqui 3 mulheres, senão nós não lançamos a chapa de 10. Gente, então lança uma chapa menor. Mas não vai por esse caminho, porque esse caminho é muito perigoso. O que era um ponto fora da curva, soubemos que caiu uma chapa lá no norte do país, isso nunca tinha acontecido, isso não vai acontecer com a gente. Esqueçam, né? Esse problema precisa ser enfrentado com seriedade. E os partidos, principalmente de cidades pequenas, de extremos do país, sim, que o dinheiro público nunca chegou para as campanhas, quem sabe essa seja a única oportunidade. Encarem dessa forma. Então, vejam isso não como um problema, explorem isso como um diferencial competitivo. Guilherme, eu queria tocar em 2 pontos. Eu sei que o Glauco quer mudar um pouco aqui o nosso viés, mas eu queria tocar em 2 pontos com você, porque a gente está falando aqui muito de contabilidade. Inclusive, antes de tocar nesses 2 pontos, uma pergunta para os candidatos aqui que estão nos assistindo. A gente sabe que a gente vai para uma eleição municipal onde os recursos financeiros são muito escassos. Então, o partido tem a obrigação de oferecer o serviço de contabilidade para todos os candidatos? É uma pergunta. Não tem uma obrigação legal, mas eu diria que é uma obrigação estratégica, né? Okay. Porque a gente pensar, Aline, e isso a gente aconselha muito a turma nesse sentido, principalmente os diretórios nacionais, os diretórios estaduais que já trabalham conosco há bastante tempo, né? São testemunhas do impacto positivo disso. Primeiro porque que é você contratar em escala, né? Então o partido tem alguns gastos que são um pouco mais pessoais da campanha, né? Então quem sabe o combustível ou a equipe de pessoas que vai trabalhar na campanha, sim, quem sabe isso sejam coisas que o candidato, né, ele tem o estilo de campanha dele, tem o jeito dele. Agora, aquelas despesas que são comuns, né? Você pegar marketing, produção de material impresso, audiovisual, advogado, direito, a parte de contabilidade,
são gastos que todos os candidatos vão precisar. Quando você contrata em volume, quando o partido concentra essa contratação para distribuir esses kits de campanha para os seus candidatos, ele consegue duas coisas muito importantes. Primeiro, consegue economia de escala. Sim. Ele consegue comprar melhor, uma quantidade maior do que cada candidato comprar de 1 a 1. Segundo, ele normalmente consegue entregar mais qualidade. Porque você, por contratar mais volume, normalmente consegue contratar um profissional melhor, né? Porque você com viabiliza. Mais experiência, enfim, né? Então, esses são 2 pontos muito positivos de você contratar. E quando a gente está falando de campanha com recurso limitado, então quanto maior eficiência, quanto maior a eficiência que eu conseguir dar para esse gasto, é melhor, né? Eu levo um benefício muito maior para a campanha, eu consigo fazer mais com menos. Então anotem esses argumentos que o Guilherme deu aqui e leve para o seu dirigente partidário se ele tiver, né, querendo não fazer essa contratação. Mas eu queria chegar em outro ponto com você, Guilherme, que assim, se bem me recordo, a possibilidade de fazer vaquinha virtual não é algo de muito tempo, é recente. 2018. Então, para quem vai para essa eleição agora de 2024, vai passar pela segunda vez por essa possibilidade. Lembrando que lá atrás ainda estava muito recente, em 2020. Houve mudanças nesse período de lá para cá, desde a última eleição municipal, e quais os benefícios que os candidatos que estão nos assistindo têm ao contratar uma plataforma de vaquinha virtual? A gente é um entusiasta, né? Porque a vaquinha, qual que é a grande sacada, né, desse modelo de arrecadação? É a praticidade. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona, porque pode ter gente aqui que não é familiarizado com o assunto. A partir de 15 de maio do ano que vem, todo pré-candidato pode contratar uma das empresas autorizadas pelo TSE a fazer o financiamento coletivo, a proporcionar o serviço de vaquinha, a começar esse processo de arrecadação. Tem 2 pontos positivos, né? Primeiro, porque você começa a arrecadar antes dos seus concorrentes, e segundo, porque você tem uma segurança jurídica muito maior de falar da tua pré-candidatura, porque para financiamento coletivo você pode ter um site de arrecadação. E naturalmente, sim, que para as pessoas te doarem, você tem que falar que é pré-candidato, falar no que você acredita, falar no que você vai, né, defender se você, né, se tornar candidato. Então você tem um espaço de diálogo com esse futuro eleitor com muito mais segurança jurídica do que se você não utilizar o financiamento coletivo. Então, e eu diria, inclusive, tem muito candidato que usa da técnica de financiamento coletivo muito mais pela segurança jurídica da comunicação do que pelo volume arrecadado em si, né? Então ela presta esses 2 serviços. A empresa contratada vai colocar um site no ar para esse candidato. As pessoas vão fazer a doação por cartão de crédito, por boleto, por Pix, né? E por cartão de débito também, que é pouco utilizado, mas poderia. Essa empresa vai guardar esse dinheiro, vai ser um fiel depositário desse recurso para ver se essa pessoa vai se tornar candidato ou não. Se se tornar candidato, acredita no primeiro dia de campanha, quando tiver conta bancária, CNPJ. Se não se tornar candidato, devolve para as pessoas que doaram, descontando os custos operacionais e tal. O financiamento coletivo, ele é uma estratégia muito particular do estilo do candidato, né? Você pegar um candidato muito rico, quem sabe tem um pouco mais de dificuldade de arrecadar. Sim. Agora, você pegar, por exemplo, o fenômeno, né, da campanha presidencial do Bolsonaro na eleição passada, sim, captou quase 100 milhões com financiamento, com doação de pessoa física, não só com vaquinha, né, mas com doação de pessoa física também, majoritariamente. A campanha dele, e aqui, por favor, tá? Sem qualquer... Sim, a gente tá falando de número, de dados, né? Afinidade. A gente tem diversos candidatos de esquerda também que arrecadam muito de pessoa física, sim, mas aquele ali foi um case histórico. A gente teve aquele advento dos PIX da campanha do Jair, nós tivemos na prestação de contas como um todo quase 400 mil lançamentos. Deu um trabalhão, hein? Se a gente somar todos os lançamentos de receita de todas as candidaturas de todo o país,
não dá o volume de lançamentos que teve essa prestação de contas. Uau. Então é um case, assim, e é para nos inspirar, né? Não ideologicamente, né? Mas tecnicamente falando, mostrou que é possível, né? E foi no conceito, que o conceito da vaquinha é justamente você arrecadação aprofundar a democracia ao ponto de que você elege, inclusive na estrutura, o candidato que você acredita. Glauco, é inclusivo, né? A gente teve, sei lá, algumas centenas de milhares de Pix de R$1. Então é simbólico, né? Sim. É inclusivo, é fácil. A pessoa pode doar de noite, pode doar em casa, né? Muitas vezes a doação de valores pequenos, né? Ela é constrangedora para o doador. Porque tu não quer chegar na frente do teu pré-candidato e dar vintão pro cara. Sim. Tu quer fazer bonito pro cara. Sim. Agora, é meio que nem a gente pegar empréstimo, né? Por que vende tanto empréstimo pessoal em caixa eletrônico? Porque tu não quer ir lá no gerente pedir dinheiro. Pô, tu não quer chegar na frente do teu candidato, do cara que tu admira, do cara que tu quer, né? Que tu quer ter alguma deferência e dar vintão pro cara. Sim. Mas mesmo que você, né, doe pouco, se você pensar em candidaturas a nível municipal, candidaturas pequenas, faz diferença. pode ser o diferencial ali tu quer da fazer campanha. parte. Aline, tu quer fazer parte. É né? isso, você se sente parte com aquela doação. Eu lembro de um caso da campanha do Ciro Gomes. Na eleição de 2018, a gente fez a vaquinha pro Ciro. E era um sábado de noite, eu tava deitado na cama já com a minha esposa. E me liga o coordenador financeiro da campanha pistola comigo. Porque a dona Mariazinha, não lembro o nome da senhora, não estava conseguindo doar. Pensei comigo, poxa, pro cara me ligar às 11 da noite de um sábado, tem que ser uma coisa importante. Daí eu pedi pra ela, mas quanto ela tá querendo doar? Ah, não, ela tá tentando fazer uma doação de, acho que era de R$12. Era simbólico, 12. Eu ia dizer um palavrão aqui, eu digo, putz, mas deixa que eu boto esses 20 aí e me deixa dormir. Ele me deu uma lição de moral, ele disse, cara, tu não tá entendendo, isso não é R$12, isso é um voto. Ela quer aparecer na lista de apoiador do Ciro. E eu não sei o que tu vai fazer. Mas você tem que pegar esse telefone e ligar pra ela, tá aqui o número, e ela vai botar esses 12 na vaquinha. E aí eu liguei pra dona Mariazinha, daí ela pôs o neto pra ajudar ela, daí deu tudo certo, ela conseguiu colocar os 12 E lá. você garantiu o voto. Que é isso eu não sei, mas não, que deu certo, deu, que garantiu. apareceu na lista lá. Mas isso é relevante, sabe? É apoio, é prestigioso, é a pessoa fazer parte. Pertencimento, claro. Exatamente. Claro que sim. Eu queria só mais uma pergunta, por favor. Não me olhe torto. É o seguinte, a gente trabalha com comunicação. E pra gente também é desafiador a prestação de contas. Eu vou voltar na prestação de contas só porque a gente passou um perrengue nas duas últimas campanhas, 18 e 22, por causa disso. Existem as prestações de contas parciais feitas ao longo da campanha. E hoje em dia a internet é fundamental na estratégia de comunicação e marketing. E nós nós compramos tráfego com a Meta, né, com o Google. Só que eles têm o formato deles, de como é que eles vão nos repassar essa nota. E normalmente, nessas duas campanhas que nós trabalhamos nesse formato, nós tivemos dificuldades com esses prazos. Essa é a pergunta do milhão, hein? Por quê? A gente tinha que a campanha tinha que fazer a prestação de contas parcial, no entanto, a Meta, que é a empresa do Facebook, não nos dava a nota para que aquilo entrasse na prestação de contas. E era um suplício que ficava a comunicação brigando com a área técnica, normalmente jurídica e contábil, porque a gente não tinha como tirar aquela estratégia do jogo. Como é que tá isso? As plataformas estão se adequando ou não vão se adequar? Isso é fácil de resolver? Conta aí, porque ano que vem muita gente vai apostar no tráfego. Eu espero que aposte, inclusive, nessa estratégia. Aline, eu quero aqui, né, deixar o meu abraço, né, a todos os marqueteiros, marqueteiras, consultores, consultoras, porque a gente não faz por mal. Né? A gente teve uma candidatura na eleição passada que eu nunca imaginei que eu fosse ter coragem de olhar para um cliente meu e mandar ele recolher uma GRU de 1,5 milhão,
porque a equipe de marketing, alguém tropeçou num fio, pisou na bola e em vez de colocar o CNPJ do candidato, em algum momento da campanha trocou a conta de anúncio e botou o CNPJ do partido. E a gente só foi ver quando apareceu a nota fiscal um mês depois, né? Porque apareceu o CNPJ diferente da campanha e ali já não teve mais o que fazer. E para não deixar o candidato no mato, literalmente, depois a gente fez o recolhimento, graças a Deus. Aquela campanha tinha uma sobra de campanha muito grande. Nossa! E pôde resolver. Mas essa não é a realidade da maioria dos candidatos. Esse tema de rede social é um tema muito desafiador nesse sentido, porque e parece bruxaria, mas eu conversava com um dos advogados consultores da Meta hoje no almoço sobre isso. E aqui fica também meu apelo, né, a turma da Meta, que estejam no Summit, que estejam junto com a gente ano que vem aqui em Brasília, para a gente dar muita clareza, porque esse problema vai crescer geometricamente. Se vocês olharem na eleição de 2020, os 3 principais fornecedores que aparecem em ordem no ranking de fornecedores das eleições são Facebook, Adyen e Dlocal. Essas 3 coisas são a mesma coisa. Adyen e Dlocal são os intermediários financeiros que o Facebook utiliza para fazer o recebimento, para emitir o boleto dos créditos de Facebook. Foram lançamentos errados, foram lançamentos que provavelmente geraram devolução de recursos, né? Então, é um tipo de gasto muito sugêneres, né? Outro ponto que vai trazer muito problema na próxima eleição é que você tem esse limbo da pré-campanha. Pode impulsionar, não pode impulsionar, pode gastar, não pode gastar. E, eventualmente, se gasta. Só que o Facebook, ele não emite a nota com base no CPF ou no CNPJ da conta de anúncios. Ele emite com base no ID. Tecnicamente, cada pessoa que tem uma conta de anúncios tem um número de identificação. Então, ele emite contra este número. Então, se você tiver uma conta de anúncios de pré-campanha, o que eu tenho minhas ressalvas quanto a valores, principalmente. Sim. Mas, se você tiver uma conta de anúncio particular na pré-campanha e você não fizer uma nova conta de anúncio no início da campanha no CNPJ, vai dar merda. Repete, por favor, porque essa dica tem que ficar gravada. Você não trocar a conta de anúncio no início do jogo indicando o CNPJ, o Facebook vai olhar para o ID e vai pegar o número que tiver vigente naquele momento. E provavelmente é o CPF. Então isso gera muito problema. Você tem um período de transição ali em agosto, né, para não parar eventualmente uma estratégia de publicidade, que você tem um gasto, uma nota fiscal. Porque esse é outro problema que você comentou, Aline. A nota ela sempre é emitida até o 5º dia do mês subsequente. Sim. Então você vai ter uma nota dia 5 de setembro referente aos gastos de agosto, mas vai ter uma única nota para aquela conta de anúncio. Então você pode ter gastos misturados, parte pago com recurso no CPF, parte pago com recurso CNPJ. Então essa transição, né, ela precisa ser feita para que as notas fechem depois. Toda a prestação de contas que tem Facebook, que tem Google, né, que tem impulsionamento de conteúdo e possivelmente na próxima eleição impulsionamento de conteúdo por WhatsApp, olha, que é uma novidade. Na eleição passada não tinha, mas isso não porque a legislação não previa, é porque a vida não previa. O WhatsApp não tinha, mas agora você pode comprar crédito na Meta e impulsionar conteúdo pelo WhatsApp. Não temos o Guilherme base soltando legal. Uma tendência aí para as próximas eleições. Não temos base legal ainda para isso. Mas isso é uma daquelas coisas da vida que motiva, que movimenta a Justiça Eleitoral e o Legislativo para adaptarem a legislação. Agora dá. E é inegável a importância do meio de comunicação, o WhatsApp, no país. Sim. Né? Então, as coisas funcionam conforme a vida. Né? Então, é um tipo de gasto extremamente relevante, é um tipo de gasto extremamente importante. Sofisticado, e a gente precisa tomar esse cuidado.
prestação de contas que tiver gasto de impulsionamento de conteúdo, muito provavelmente tenha diligência da Justiça Eleitoral, e isso não é necessariamente um problema, desde que exista uma nota técnica conciliando as coisas. Na prestação de contas parcial, Aline, você vai declarar tudo aquilo que entrou e saiu da campanha de recurso financeiro até o final de agosto, né? Até aquela data de corte da prestação de contas parcial. Então você vai declarar o que você comprou de crédito e não necessariamente o que você consumiu de crédito nas campanhas de impulsionamento. O que você vai ter que fazer na prestação de contas final é conciliar, ou seja, fazer um depara. Eu tenho que dizer que aquelas compras de crédito das datas X, Y, Z, que totalizam R$1.000, estão nas notas 1, 2 e 3, que totalizam R$1.000. Então você precisa fazer obrigatoriamente esse depara. E por fim, o outro problema, que já foi maior, hoje não é tão grande, mas ainda é um problema, é o reembolso da sobra de créditos não consumidos. Sim. Outro problema que a gente teve em 2018, né? Eu diria que, se possível, não compre crédito de impulsionamento com o FEFEC. Porque no final da campanha, o FEFEC tem que ser recolhido para a União, o que sobrar. Então, compra com crédito de pessoa física, com recurso de pessoa física, né, com recurso arrecadado de pessoa física, que tem uma pressão, né, de prestação de contas um pouco menor, e formas de resolver esses problemas um pouco mais simples do que o FEFEC em função dessa questão. De você, na data da entrega de prestação de contas, ter que recolher isso como uma sobra de campanha para a União. Então, a gente vai convidar para o Summit, né, as plataformas, para que a gente consiga trazer mais clareza e disseminar um pouco mais esse conteúdo, porque, pensa comigo, se isso foi um problema para campanhas tão grandes e tão abastecidas de estrutura e recurso, como foram as campanhas passadas, que foram menos de 25 mil candidaturas, imagina mais de 500 mil candidaturas na próxima eleição, nos confins do Brasil. Sim. E com o FEFEC batendo 6 bi. bi. Então a gente tem, ao mesmo tempo, eu sempre gosto de chamar a atenção, o recurso público, ele é um fator muito relevante na vida dos políticos, na vida das campanhas, na vida da democracia, porque essa democracia custa, ela precisa ser bancada, né? E a gente, coletivamente, depois dos escândalos né, de Caixa 2 e de mensalões, e etc., né, de Lava Jato, a gente entendeu que o melhor caminho era uma matriz predominantemente pública de financiamento. Então essa decisão foi coletiva. Não adianta a gente olhar e criticar, porque vão gastar dinheiro com político. A opção, né? A democracia é uma ditadura. Então isso custa, né? Mas a gente precisa cobrar o uso consciente, o uso transparente, o uso eficiente desse recurso, e os candidatos terem presente que recurso público mal utilizado ou com conta mal prestada é multa. E essa multa não é para o recurso público. E dói. Agora, Guilherme, você falou aí do Summit e eu também acompanhei um pouco essa história, porque... Como nosso painelista na primeira edição, diga-se de passagem. Fiquei muito honrado porque nesse caminho pelo Brasil de construção, né, da contabilidade eleitoral como um negócio, como um segmento consolidado a partir da Ascent Jus, você criou relações que maturaram ao ponto de você construir um evento que foi uma espécie de evento piloto, que foi o Jus Experience, que eu fui painelista, né, com muita honra, e que agora eu vi que deu fruto, deu filho, né, assim, a partir de uma concepção de levar eventos da indústria eleitoral para o Brasil inteiro, e ao final isso culminar com um evento gigante no ano que vem. Eu queria que você falasse um pouco disso também. Glauco, isso diz respeito à nossa área de atuação, né? Nós profissionais de eleição, profissionais de comunicação política, de direito eleitoral, de contabilidade, etc. Agora, de um tempo para cá, estamos sendo percebidos como um mercado. Isso é fantástico, né?
Glauco, eu diria que, assim como aconteceu em outras indústrias, a exemplo do inbound marketing no Brasil, né? Quem atua na área vai lembrar que a Resultados Digitais foi uma empresa que literalmente construiu as bases do inbound marketing no Brasil, dessa indústria, né? Do marketing de conteúdo. A gente fez isso com essa pretensão, né? Muito menos com qualquer arrogância ou megalomania, né? Mas foi muito... Mas com uma boa pitada de ousadia. A minha avó tinha um ditado, né? Minha afinada avó, que esteja olhando pela gente de onde estiver, mas ela dizia que a dor ensina a gemer, né? E não tem uma mãe maior para a gente se mexer, para a gente sair da zona de conforto do que a escassez, né? Quando a gente começou a atuar, né, de maneira mais profissional no mercado eleitoral, esse mercado ele era muito pulverizado. Você tinha menos de 5% dos contadores com algum tipo de contato com essa indústria. Isso era tocado de uma maneira muito artesanal, muito amadora, né? Com uma estrutura muito precária, a gente sempre montando um puxadinho para tocar a gincana, e isso em todos os segmentos, né? Isso era com a gente na contabilidade, você pega as agências de publicidade. Quem nunca montou um CNPJ exclusivo para trabalhar numa campanha eleitoral para não misturar com a sua carteira de clientes empresariais? Você pegar os escritórios de direito eleitoral, a maioria não sobrevive do eleitoral, sobrevive do direito público, do direito administrativo, né? Então, isso sempre é muita coisa, né? Mas por muito tempo isso foi assim. A nossa proposta foi trazer um pouco de luz. E a gente sempre acreditou numa lógica de trabalho de somar e multiplicar. Então, isso começou primeiro, né, na atuação da Essentijus com uma proximidade muito grande com os advogados, que são nossos grandes parceiros no processo de prestação de contas. É uma dobradinha, dobradinha e que precisa funcionar bem. Né? Um contador bom com um advogado ruim, um advogado meia colher, como diz o meu pedreiro lá em casa, com um contador, né? Enfim, essa dobradinha ela precisa jogar muito bem junto. E a vida foi muito boa com a gente, né? A gente sempre veio tentando construir de maneira o mais consistente possível, o mais profissional possível, entregando aquilo que se propunha. E fomos conduzidos, principalmente no início dessa jornada, por escritórios de advocacia muito bons, então com uma régua de exigência muito alta com a gente. Então isso foi muito bom para a gente lá no início, porque a gente foi forjado meio no calor e na bigorna, né? E isso foi tomando corpo, e depois os advogados vieram os consultores. Porque, poxa, a gente tem um monte de problema com contadores, os caras ficam atrapalhando a gente lá na campanha, os caras mais atrapalham que ajudam, ficam só pentelhando a gente. Então a gente começou a se aproximar dos marqueteiros. Isso é muito importante. É demais. Pra nós. Até porque a gente precisa trabalhar com segurança. E a gente precisa ser ousado. E a gente sempre fala aqui que a gente trabalha numa linha muito tênue. E tem que ser, senão você sabe que a gente não avança. E se você for escoteiro demais, você perde a eleição. Só que você precisa estar bem amparado. Você precisa estar bem amparado, juridicamente e contabilmente. Não adianta o contador ficar lá truculento, trancando rua. Claro que assim... De novo, estamos entre adultos na sala. Sim, né? claro. Então, eu não sou do tipo de contador e a minha turma não é do tipo de contabilidade que briga com o cliente. A gente orienta. Claro. O cliente é grandinho para saber o que faz. Né? Então, e você mostra as saber os caminhos, né? As consequências e avaliar. Né? Mas depois vieram os cientistas políticos. E a gente começou a ganhar mais institucionalidade e começou a colaborar com as principais instituições, né? Com a Abradep, com IGAD no Rio Grande do Sul, IPRAD no Paraná, com o Conselho Federal de Contabilidade, enfim, né? Participando das audiências públicas no TSE. E nasceu então, e a gente em 2022, quando o Glauco esteve junto com a gente lá no Experience,
a gente tinha muito evento setorizado, né? Tinham as agências de marketing fazendo os seus eventos, tinha o direito eleitoral fazendo os seus congressos, tinha a justiça eleitoral lá com as escolas judiciárias fazendo os seus eventos, tinha a contabilidade fazendo os seus simpósios. Eu digo, cara, mas não tem nenhum evento que reúna a indústria. Porque, poxa, se a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que se aproximar. Sim. A gente tem que debater. Vocês têm que entender lá no marketing o que me atrapalha na contabilidade. Eu tenho que entender o que o meu trabalho pode atrapalhar o advogado. A turma da pesquisa tem que... Sabe? Sim. Então, ali que deu insights, cara. E a gente tinha uma discussão muito forte também da presença da tecnologia cada vez maior nas eleições. A gente sempre teve esse debate muito centrado em fake news. E inteligência artificial agora. Sim. Né? Então, é inegável a presença e ferramentas cada vez mais sofisticadas, coisas que uma vez só eram possíveis para campanhas muito grandes, e hoje a gente tem candidato a vereador usando o ChatGPT para montar o texto do vídeo que o filho dele vai gravar para ele botar lá no Face. Sim. Então, assim, a gente olhou para aqui e disse, cara, tá faltando a gente botar todo mundo para sentar em roda da mesma mesa. Legal. E aí que nasce a ideia do User Experience. E até para não competir, a gente sempre apoiou vários eventos na indústria. Os principais eventos são apoiados pela gente em todas as áreas. Sim. Mas ali a gente botou marqueteiro falar para contador Legal. falar para servidor da Justiça Eleitoral, servidor da Justiça Eleitoral falar para advogado, um lavareda falando sobre estatística e análise de comportamento para os contadores. E foi mágico, né? Foi muito legal. A gente teve, meu Deus, quase 200 painelistas. Sim. Mais de 60 painéis temáticos. E ainda no finalzinho da pandemia, sabe? Sim. A gente teve bem na semana que o DF liberou o uso de máscara. Foi durante o evento, nós começamos o evento de máscara. Então, assim, foi muito legal. E a gente foi muito provocado, todo mundo curtiu a vibe, né? Sim. Foi tão engraçado porque o próprio CICB, até quero deixar um abraço para a turma lá da gestão do centro de eventos, eles chegaram a gravar um vídeo com a gente. Porque, cara, a gente não tava esperando isso. Uma turma de calça jeans e all-star fazendo evento para direito eleitoral, contabilidade. A gente achou que ia ver toda a turma de terno, um evento formal. E a gente fez o pau cantar. Sim. Então, isso deixou a gente um pouco mais corajoso, né? Sim. A gente tava com muita vontade esse ano de transcender Brasília, né? Porque a eleição agora do ano que vem, ela não é em Brasília. Sim. Ela é no Brasil. Sim. Né? Menos em Brasília, né? Menos em Brasília. Então, vamos fazer evento nos estados, mas aí falta abraço, falta gente. E aí a gente, conversando em São Paulo com um amigo, e quero deixar aqui um abraço também lá com o Juliano Salvarani, que é o presidente do Ciel e diretor da Baila Politics. O Juliano provocou e disse, cara, por que a gente não faz aqui pelo Instituto? Vamos fazer um evento sem fins lucrativos, né? Vamos fazer um negócio que claro que, né, tem uma cobrança de ingresso lá para ajudar a pagar a conta, mas vamos levar um evento desse pro Brasil. E aí que nasce a ideia do Summit Eleições. Então o Summit, ele não é um evento, ele é uma série de eventos. Sim. Vão ser 13 capitais em todas as regiões do Brasil, né? Então Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Começou com a edição de Belém, começamos pelo Norte, né? Nada como começar, para dar um Norte, começar pelo Norte. Isso aí. E foi uma surpresa, porque não por menosprezar o potencial da região, pelo amor de Deus, mas a gente não pode negar os desafios. Sim. Né? É uma região muitas vezes até desprestigiada pela turma que atua no mercado. E, cara, nós botamos quase 400 pessoas em 2 dias. Presenças, né, únicas, foram quase 300 participantes. Foram 2 dias de evento.
E foi animal. E tanto é que a gente sai dali, inclusive, com um 15º evento que nem estava previsto no início, que é o Summit Amazônia, que vai acontecer no início de abril do ano que vem. Então, nós vamos ter os eventos de capitais de 2 dias, né? Plurais. Então, a gente vai ter contadores, advogados, marqueteiros, consultores políticos, cientistas políticos, servidores da justiça eleitoral, dirigentes partidários, prefeitos, vereadores, pré-candidatos, assessores. Então a gente vai ter todo mundo, fornecedores do mercado eleitoral. Sim. Onde é que a gente busca fornecedor para uma campanha? Né? Então a gente quer reunir, conectar, né, todo mundo para conversar. E tudo isso culmina, né, no User Experience, que a gente... E o Summit também ele foi um exercício de humildade. Porque, às vezes, né, para a gente dar um passo à frente, a gente precisa ou dar um passinho para o lado, ou dar um passinho atrás. E a gente abriu mão de fazer um evento deslocado para trazer o User Experience para dentro da trilha do Summit. Sim. Então, é um evento que tem nome, que tem marca própria, mas dentro da trilha do Summit. Vão ser 4 dias. Sim. Vai ser de 12 a 15 de março do ano que vem. Vão ser 4 plenárias simultâneas, mais de 90 painéis de conteúdo, mais de 250 painelistas, e a gente espera reunir esse ano pela primeira vez pelo menos uns 300 embaixadores no Brasil. Olha só. A exemplo do convite, Glauco, que te fiz esses dias, né, e que honra, e que eu aceitei com muita honra. Ter um representante de vocês junto com a gente, para realmente essa ser a maior série, ser o maior debate da indústria, para a gente realmente mostrar para a população que é uma indústria organizada, que a política está começando a se profissionalizar no bom sentido, né? De trazer eficiência, de trazer inteligência, né? De trazer economicidade, né? De trazer efetividade. Então essa aqui é a grande proposta por trás, né? E quero deixar aqui, eu estou inclusive saindo daqui uns minutinhos para ter o nosso primeiro encontro dos embaixadores em nível de Brasil. Então podem esperar muito barulho, muito conteúdo bom, né? E se a gente tiver, e aqui eu deixo um convite a todos os profissionais que estiverem assistindo, né, esse podcast, levantem a mão para a gente, né? A gente não conhece todo mundo, mas quer conhecer. Sim. E quem sabe tem tanta gente boa, tanto conteúdo bom escondido no interior do Brasil, que precisa ser compartilhado, que precisa ser visto e que precisa gerar, precisa agregar valor para essa indústria, se a gente quer que ela realmente seja uma indústria. Agora, Guilherme, para quem está nos assistindo, que trabalha em mandato, que vai trabalhar nas eleições, são candidatos, são pessoas que já estão aí fazendo seus planejamentos, suas pré-campanhas, né, se movimentando. Como é que faz para saber se na minha região já aconteceu, se não aconteceu, para onde que, né, como é que eu me informo da agenda Summit? Tem 2 caminhos, Glauco. A gente tem o Instagram, né, do Summit Eleições, que é @Summit. Escreve Summit com 2 M's, né? Summit Eleições. E pode procurar o site também, que é www.summiteleições.com.br. Lá no site, a gente tem uma aba para cada uma das edições estaduais, com os seus palestrantes, com a sua programação. Nem todas as programações estão fechadas ainda, né? A gente, obviamente, que está priorizando os eventos mais próximos. Nós vamos ter agora... nos dias 9 e 10 o Summit Porto Alegre, nos dias 22 e 23 de novembro o Summit São Paulo, a gente vai ter nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro o Summit Florianópolis e vamos ter nos dias 6 e 7 de dezembro o Summit Belo Horizonte. Então esse ano daí a gente encerra em BH o calendário e vai retomar lá em fevereiro do ano que vem com o Summit em Curitiba. Então tanto no Instagram quanto no site a gente tem todas as informações, a questão de bilheteria, né? Então a gente tem ingressos começando ali abaixo de R$100, então antecipem também a compra. Os partidos políticos, as entidades que estiverem assistindo a gente, procurem a gente lá no canal de suporte
que a gente tem condição diferenciada para as caravanas, para as compras em grupo, Claro. porque a gente quer proporcionar, né, o maior alcance possível a esse conteúdo, né? Então, os principais aspectos em todas essas verticais vão estar sendo discutidos ali e pelos profissionais mais relevantes do mercado, né? Então, o que Oportunidade sensacional. para todo mundo, quem é profissional, quem vai lá para consumir o conteúdo e mesmo, né, para os fornecedores. E aqui também, né, um apelo importante, como é um evento sem fins lucrativos, vai ser um prazer contar com todas aquelas empresas e com todos aqueles fornecedores que possam apoiar, né, para que a gente consiga fazer os eventos cada vez maiores, cada vez mais amplos e proporcionar acesso para cada vez mais gente a todo esse conteúdo que vai ter. Incrível, oportunidade incrível. Eu quero agradecer a tua presença, Guilherme. Nós estamos chegando aí no final da nossa conversa. E antes de encerrar essa edição, nós temos uma pergunta que todo nosso convidado responde, que a Aline vai te fazer. É a pergunta que não quer calar e a gente precisa que você responda com uma palavra. Vou até me ajeitar. Você ajeita aí, porque a gente responde com uma palavra, por favor. Uma boa campanha se faz com... Profissionalismo. Excelente. Sem dúvida. Hoje nós tratamos de um tema talvez ainda pouco difundido, mas de extrema importância para o período eleitoral. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação. Lembrando a todos que no nosso canal aqui do YouTube você precisa se inscrever e ativar o sininho para que você sempre seja avisado do nosso podcast. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga no @Mentoria Eleitoral. Muito obrigado, Guilherme. Mais uma vez estamos juntos, né? E essa parceria é uma parceria que a gente aposta, a gente quer caminhar junto, a gente acredita no teu trabalho e nesse papel de fortalecer uma indústria que é uma indústria que a gente trabalha, dedica a vida e quer que ela esteja fortalecida porque é bom para todo mundo, né? Glauco, Aline, primeiro, mais uma vez, agradecer a generosidade de vocês do convite, né? A gente já conhece e acompanha o trabalho de vocês. Sou um seguidor, né, da Mentoria Eleitoral, gosto muito do conteúdo e fiquei muito feliz em poder estar aqui, né, num conteúdo que eu admiro tanto. E a gente também conhece os resultados de vocês e o quanto os clientes de vocês lá no marketing, na consultoria de vocês são felizes. Então, nos prestigia, nos honra muito estar aqui num espaço tão qualificado. Agradeço a oportunidade de poder, né, compartilhar, porque nem sempre é o conteúdo mais sexy da campanha, mas é um conteúdo que é importante e a gente não tem como fugir, né? E também, né, um prazer contar com vocês, com a gente, né, lá no Experience. E é isso, é uma indústria forte, né, uma indústria saudável, é uma indústria de oportunidade. Quer queira, quer não, né? Estamos falando de um setor que vai movimentar pelo menos 6 bi no próximo ano. Pelo menos 6 bi. Né? E pelo menos o que eu acredito. Pode ser que me engane aí. Mas gera muita oportunidade, né? Vai gerar emprego, vai gerar renda. E os profissionais dessa indústria também merecem respeito porque a gente... você tem más condutas, infelizmente, em todos os segmentos econômicos, em todos os setores, né? O fazer certo ou fazer errado é inerente da pessoa. Todo CNPJ tem um CPF por trás, né? Então isso é da gente. E a indústria que a gente acredita é a indústria de quem quer fazer a coisa certa, de quem quer fazer a coisa bem feito, né? Então, contem sempre com a gente. Sempre um prazer estar com vocês. O que a gente puder apoiar é sempre um privilégio. Então, fiquem com o meu abraço. Um abraço para toda a audiência da Mentoria Eleitoral também. E espero encontrar todos vocês nas nossas andanças aí pelo Brasil. E desejo, né, caso a gente não se veja mais, né, desejo uma eleição frutífera, vitoriosa aí para todo mundo. Até a próxima, pessoal. Obrigada, até o próximo episódio.